E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. Fala galera, estamos ao vivo no nosso canal do YouTube para mais uma aula de Direito Penal. Então hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto extremamente importante, necessário, essencial para a sua aprovação, que é o quê? Já estamos na reta final, são os crimes contra a administração pública. Então você já viu várias partes envolvendo os crimes contra a administração pública. Eu quero que você deixe o seu like aqui, que nós vamos já começar a gravação do nosso evento, tá certo? A gravação do nosso evento. A gravação do nosso curso. E como você já sabe, o que você vai fazer? Você vai acompanhar aí, colocar as observações, tudo bonitinho no chat, do jeito que você quiser. Mas vá deixando o seu like, vá compartilhando a nossa transmissão, que hoje nós vamos falar muito sobre crimes contra a administração pública. Perfeito? Vou começar a gravação dos nossos blocos e daqui a pouquinho estarei de volta com você. Até já! Fala galera, estamos de volta em mais um de nossos blocos referente aos crimes contra a administração pública. Então, como eu já te falei ao longo dos nossos blocos, nessa parte de crimes contra a administração pública, você já sabe, eu tenho os crimes próprios, os crimes impróprios, temos os crimes que são praticados por funcionários públicos contra a própria administração pública, temos os crimes que são praticados por particular. E hoje nós vamos falar exatamente desses crimes praticados por particular. Então, coloca aqui, ó, crimes praticados por particular. Professora, eu achei que somente o funcionário público praticava crime contra a administração pública. Acho errado. Ah, então quer dizer que eu posso ter crimes comuns, praticados por qualquer pessoa? Claro que sim. Mas lembre-se, são praticados por particular, mas são contra a própria administração pública, tá certo? Um exemplo disso é a corrupção ativa, que eu quero que você localize já o 333 do Código Penal e vamos ver o que ele fala em relação a isso. Preste atenção. Artigo 333 fala que oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Preste atenção. Quando eu trago para você a ideia da corrupção ativa, você já deve saber que ela é diferente da corrupção passiva em diversos aspectos. O primeiro delas é que quando eu falo em corrupção ativa, é um crime praticado por particular. É um crime praticado por particular contra a administração. Já o corrupção passiva é um crime praticado por funcionário público. Perfeito, vou já te dar exemplos. Mas antes eu quero que você memorize quando é que eu tenho a corrupção ativa. Eu tenho a corrupção ativa com o bizuzinho do pó. Olha aqui, ó. Olha o bizuzinho do pó. Eu terei a corrupção ativa sempre que o agente público fizer o quê? Prometer ou oferecer vantagem indevida. Presta atenção.
Você memoriza pela palavra pó. Lembra que a corrupção passiva você memoriza através do bisuzinho senhora? Aqui você, abreviado, né, claro? Aqui você memoriza através do bisuzinho pó. Lembre-se, aqui eu ainda tenho a vantagem indevida. Aqui eu ainda tenho a vantagem indevida. Como é isso, professora? Cite-me um exemplo. Bora lá. Observa que na corrupção ativa, a irregularidade ela tem que partir do particular. A irregularidade tem que partir do particular. Como assim? Vamos imaginar a situação de uma blitz, tá? Vamos imaginar a situação de uma blitz que o agente vem todo errado, de repente ele para numa blitz. O que que acontece? Quando ele para naquela blitz, o funcionário público está ali, identificou aquela irregularidade. Beleza. O funcionário não fez nada. A partir do momento em que o particular fala assim, olha, se eu te der tanto aqui, né? Aí oferece dinheiro, digamos. Oferece dinheiro ao funcionário público para livrar a cara dele, para passar naquela blitz. Quando ele oferece dinheiro, eu já tenho a corrupção ativa, independentemente da reação do policial. Porque se o policial recebe, aí eu tenho corrupção ativa para um e corrupção passiva para o outro. É a exceção pluralista, a teoria monista lá do concurso de pessoas que diz que os agentes sempre respondem pelo mesmo crime. Beleza! E pode ser que ele tenha parado ali todo errado e ele vai e promete, olha, se você deixar eu passar, eu vou lhe dar tanto em dinheiro, tanto dinheiro que você, um ano trabalhando, você não consegue. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele pode prometer, olha, na volta eu te dou, vou só ali buscar um dinheirinho ali, né, um negócio rápido, ligeiro, e já eu te dou. Então, a partir do momento que ele promete, já está consumado. Professora, para estar consumado, o funcionário ele precisa aceitar, precisa receber, precisa fazer alguma coisa? Ele não precisa fazer nada. Se o funcionário nega aquela propina, eu já tenho corrupção ativa. Porque a partir do momento que ele promete ou que ele oferece, eu já tenho um crime. Por que que eu disse que a irregularidade tem que partir do particular? Porque se partir do funcionário, eu não tenho um crime. Ó, se o funcionário é que solicita, eu vou ter crime? Não. Se o particular paga depois de o funcionário solicitar, é mero exaurimento, certo? É um resultado que eu espero daquela conduta. Então, nesse caso, eu não tenho crime, porque a irregularidade tem que partir do particular. Este é o crime de corrupção ativa, certo? Vai lá no parágrafo único e acompanha uma regrinha comigo. A pena é aumentada de 1/3 se em razão da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou se omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Ou seja, se em razão dessa vantagem aqui, o funcionário, certo? Ó, o funcionário, ele faz o quê? Ele infringe um dever funcional dele. Olha o que é que o parágrafo único diz. A pena aumenta de 1/3 se o funcionário retarda ou se omite a prática ou infringindo o dever funcional. Então, se aqui o funcionário ele está infringindo, certo? O dever funcional dele. O dever funcional dele, o que que acontece com a pena do agente? A pena do agente aqui, ela aumenta de 1/3. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a partir do momento que ele promete o que ele oferece, está consumado. Se de fato o funcionário recebe, aceita, deixa de fazer aquilo que ele quer em razão dessa vantagem devida, a pena do particular ainda aumenta de 1/3, certo? Então, você observa essa causa de aumento de pena bonitinha aí para o crime. Vamos para frente. Vamos falar do descaminho, ó. Vamos falar aqui do descaminho. Preste atenção. Vamos falar do contrabando e do descaminho. Quero destacar primeiro o 334 que fala do descaminho. Vou até colocar desse lado porque eu quero citar a diferença entre um e outro bem rapidinho aqui para você. Vamos começar falando do descaminho, certo? Artigo 334. Você vai ver. Você lembra de um princípiozinho que eu falei para tu? Em relação ao princípio da continuidade típico-normativa, bem conhecido lá na lei de drogas, que antes existia o quê? O ato libidinoso, lei de drogas, olha, existia o ato libidinoso e o crime de estupro. Existia o ato libidinoso e o crime de estupro.
Aí os dois agora compõem um artigo só, ou seja, eu tenho uma junção. Aqui é da mesma forma, mas sendo ao contrário. Eu tinha um artigo só que tratava do contrabando e do descaminho. Agora eu tenho dois, porque eles se separaram. Vou citar a principal diferença. Vamos lá. Você sabe que, em regra, eu não tenho aplicação do princípio da insignificância, eu já devo ter te dito isso, quando eu falo de crimes contra a administração. Vamos já ver uma exceção a essa regra. Olha o que é que o 334 traz pra gente. Iludir no todo ou em parte o pagamento direto, pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Ou seja, o que que isso quer dizer, professora? Quer dizer que quando eu falo de descaminho, na verdade, aqui eu tenho a hipótese de uma mercadoria. Mercadoria, que é o que, professora? Que é lícita, ó, é lícita. A mercadoria é lícita, tu tá apenas burlando o tributo pela entrada ou pela saída daquela mercadoria no país. Imagina que tu viajou para os Estados Unidos e lá tu comprou a loja da Apple todinha. Tu comprou o iPhone, o iPad, o iPod, não sei lá das quantas. Tu tinha que pagar determinado imposto pela entrada daqueles produtos no Brasil. Daí tu burla a lei, finge que é teu, rebola a caixa, faz sei lá o que tu faz, certo? Mas tu burla o pagamento do tributo referente àquela mercadoria. Observa, o iPod, o iPad, o iPhone, tudo aquilo que tu comprou, não é mercadoria ilícita, não. É mercadoria lícita. Porém, tu burlou o tributo pela entrada ou saída daqui dali no país, tá certo? Lembrando que quando eu falo de descaminho, é a exceção, onde eu posso aplicar o princípio da insignificância. Então, anota aí. Aqui, quando eu falo de descaminho, eu posso aplicar o princípio da insignificância. E os nossos tribunais superiores já têm decidido que até, né, esse tributo que tu tá burlando, que tu tá deixando de pagar, na verdade, aquele débito tributário, o que não passa de 20 mil reais, ó, o que não passa de 20 mil reais, pode ser aplicado o princípio da insignificância. Antes existiam controvérsias nos nossos tribunais, o STF entendia por um e o STJ por outro, mas se esse débito tributário não ultrapassa, é o valor do débito tributário, não é da mercadoria, os 20 mil reais, eu posso aplicar o princípio da insignificância. Perfeito, vou até mudar essa cozinha aqui que é para ficar bonito. Então, ó, nesse caso, é a exceção onde eu posso aplicar nesses crimes contra a administração. Parágrafo 1º, vamos só recapitular aqui rápido. Parágrafo 1º diz, incorre na mesma pena, ou seja, condutas equiparadas. Bota só aí que eu tenho condutas equiparadas. Eu não vou colocar aqui essas condutas, mas eu vou ler para ti e explicar. Bora lá. Parágrafo 1º traz as condutas equiparadas. Prática, Prática navegação de cabotagem fora dos casos previstos em lei, tá certo? Não vai cair um exemplo para tu identificar. Vai cair a letra da lei. Prática de fato assimilado em lei especial a descaminho, ou seja, tem uma lei especial que trata aquela conduta, eu aplico aqui também, é equiparado. Vender, expor à venda, manter em depósito ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que utilizou clandestinamente, que introduziu clandestinamente no país ou importou, certo? E 4, adquire, recebe ou oculta em proveito próprio alheio no exercício da atividade comercial e industrial, mercadoria de procedência estrangeira desacompanhada da documentação legal ou acompanhada da documentação que sabe ser falsa, ou seja, a mercadoria sem nota. Observa que essas condutas equiparadas, eu já vou te explicar de uma vez só, elas são equiparadas tanto ao descaminho como na mesma modalidade ao contrabando, se eu tiver essas mercadorias contrabandeadas, tá certo? O parágrafo 2º, ele traz a ideia de uma norma explicativa, que é o seguinte, equipara-se atividades comerciais para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadoria, inclusive o exercício em residência. Então, quando eu falo de um comércio de uma mercadoria clandestina,
Não é apenas aquela loja que está ali com a plaquinha, com a vitrine exposta ao público, não. Pode ser um comércio que você vai na sua própria casa, no quintal da tua casa. Isso dali se equipara a um comércio? Com toda a certeza. Só que eu quero que você acompanhe também o parágrafo segundo, perdão, que diz o seguinte. Parágrafo 3º, perdão. A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Então, preste atenção. Quando eu falo que aquele crime é praticado num transporte, certo? Parágrafo 3º. Ó, transporte aéreo, né? Isso é transporte aéreo, marítimo e fluvial. Só conferir aqui. Nananana. Aéreo, marítimo e fluvial, isso mesmo. Aéreo, marítimo ou fluvial. O que acontece com a pena do agente? A pena do agente, ela é dobrada, ou seja, aplica-se a pena em dobro. Muito cuidado com essas causas de aumento de pena, porque às vezes o examinador vem e traz: vai aumentar da metade, vai aumentar de 1/3. Não, ela aqui é aplicada em dobro. Cuidado para ele não trocar, que será aumentada da metade. Então, se aquele contrabando foi num avião, foi num navio, a pena do agente aumenta, certo? Aumenta. Vamos passar para frente. Vamos passar para o crime de contrabando. Preste atenção. Descaminho 334. Vamos falar do contrabando, já citando as diferenças. Contrabando, você vai ver que isso aqui é fácil. A diferença entre um e outro. Artigo 334-A. Quando é que eu tenho contrabando? Qual a principal diferença do descaminho? Seguinte, acompanha. Importar ou exportar mercadoria proibida. Fechou, matou, acabou o contrabando. Não entendi, professora, a diferença. Vai entender agora. Lembra que no descaminho a mercadoria é lícita. No contrabando, a mercadoria, ela é o quê? Aqui, a mercadoria, ela é ilícita. O que isso quer dizer, professor? O seguinte, fácil demais. Preste atenção. Enquanto no contrabando, enquanto que no descaminho você está apenas burlando o tributo referente à entrada ou saída daquela mercadoria no país, aqui no contrabando é a própria mercadoria que é ilícita. Observou aqui o exemplo que eu citei para tu, que tu viaja e compra a loja da Apple todinho, quer trazer para revender no Brasil burlando o tributo, tu finge que é teu. Aqui não, é a própria mercadoria que é ilícita, tu não tá burlando nada. Então, observa, tu tá importando cigarro, tu tá exportando cigarro, né? Professora, mas cigarro não é droga ilícita, não. Mas tu não pode estar importando ou exportando, não. Porque a partir do momento que tu faz isso, tu traz um cigarro de outro país ou tu joga daqui para fora, tu tá fazendo o quê? Tu tá tornando aquela mercadoria ilícita, porque isso é vedado. Então, quando eu estou importando ou exportando cigarros, por exemplo, eu estou contrabandeando, certo? Professora, então quer dizer que quando eu tiro, por exemplo, uma arma de fogo, eu estou contrabandeando, né? Quando eu estou vendendo arma de fogo, aí entra o princípio da especialidade, que eu tenho tráfico de armas, eu tenho tráfico de drogas, na status de armamento, na lei de drogas, tá certo? Entra o princípio da especialidade. Vamos para frente. As condutas equiparadas são as mesmas, como eu já expliquei, tá certo? São basicamente as mesmas. Parágrafo 2º vem trazer essa norma explicativa da mesma forma. E o parágrafo 3º, a pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Ou seja, aqui eu não tenho o princípio da insignificância, aqui eu não tenho o princípio da insignificância, eu não tenho aplicação para o contrabando, eu posso ter para o descaminho. Aqui eu vou ter as mesmas condutas equiparadas, eu vou ter as mesmas condutas equiparadas do parágrafo 1º e eu vou ter a causa de aumento de pena, quando eu estou me referindo ao transporte.
Quando eu estou me referindo ao transporte, você presta atenção no seguinte. Quando eu falo do transporte aéreo, marítimo ou fluvial que você está usando para praticar este crime, certo? A pena do agente aplica-se em dobro, pena em dobro. Vou até ajeitar isso aqui, que é para ficar igualzinho ao outro, para o teu caderno ficar bonito, organizado. Ah, professora, já fiz, sem problema não. É porque, ó, é para ficar igual, tá certo? É a mesma coisa, eu vou só ajeitar isso daqui. E aí a gente fecha essa primeira parte dos crimes contra a administração pública. Bora ver se tu entendeu esse negócio? Vamos responder as nossas questões, se acompanha comigo. A questão de número 1. Questão de número 1 fala o seguinte: o crime de corrupção ativa é caracterizado por, letra A, solicitar ou receber para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Vantagem indevida? Ó, solicitar, certo? Receber, cadê? Nananana, vai ser para o direto, mas em razão dela, vantagem indevida. Isso aqui é corrupção passiva e eu quero A, ativa. B, extraviar livre oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou utilizá-lo total ou parcialmente. Isso aqui é propriamente extravio de livre oficial, tem nada a ver com corrupção. C, retardar ou deixar de praticar indevidamente ad ofício contra a disposição expressa para satisfazer, ó, interesse ou sentimento pessoal, prevaricação. Letra D, oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-la a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Olha o Pzinho aqui do prometer, olha o O aqui do oferecer, o bizuzinho do pó, corrupção ativa. Letra E, patrocinar direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública. Valência da qualidade de funcionário, isso aqui é advocacia administrativa, gabarito. Letra D, certo? Letra D e vamos para frente, vamos para a nossa próxima questão. A questão de número 2 vai falar o seguinte, então você já marca aí na primeira questão, letra D, e vamos para a questão de número 2. Considerando, né, os crimes contra a administração nos exatos termos do 334A, parágrafo 1º, inciso 3, quem reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação incorre na mesma pena do crime de... Você já vai aqui, ó. O 334A, ele fala de que crime? O 334A é o crime de contrabando. Então, pronto. Aqui é a figura equiparada ao contrabando. Letra A, sonegação fiscal. Letra B, descaminho. Letra C, fraude de concorrência. Letra D, contrabando. Ou letra E, corrupção ativa em transação comercial internacional. Então, gabarita aí bonitinho, letra D. Vamos para a próxima questão para a gente fechar isso daqui. Vamos para a questão de número 3. Questão de número 3 diz o seguinte: em razão do princípio da proteção da coisa pública, o tipo penal que prevê o crime de descaminho não permite a aplicação do princípio da insignificância. É para o descaminho, preste atenção, eu aplico ou não insignificância para o descaminho? Posso aplicar sim. Então a questão está errada. Eu não posso aplicar em qualquer outro crime contra a administração pública. Por isso você pega a sua terceira questão e você marca gabarito errado. Com isso, encerramos mais um bloco referente aos nossos crimes contra a administração pública. Ainda tem o que ser visto, professora? Tem. Clica no nosso próximo bloco, vamos seguir a nossa aula. Até já já. Estamos no YouTube, senhor Ailton. Então, deixa eu ver aqui o que esses meninos estão fazendo. Estão compartilhando a nossa transmissão? Deixa eu ver, né? Deixa eu ver. Então, ó, vá compartilhando a nossa transmissão, tá certo? Vá compartilhando a nossa transmissão. Esse assunto serve para PP? Com certeza. Ainda não temos edital, mas com certeza, tá certo? Então, 28 likes só. Estão dormindo, né? Foram para revoada no sábado. E hora dessa estão aí, tô vendo, tô de olho em vocês. Então, deixa eu dizer,
Vamos dar aquele intervalozinho rapidinho de 1 minutinho. Galera do Piauí aí, ó. Altos no Piauí, ligadinho aqui com a gente. Muito bem. Vamos dar um intervalozinho de 1 minutinho e já estaremos de volta com mais crimes contra a administração. Até já. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar. Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto, pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A relação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio que perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava, e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti as aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar. Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho?
Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou, no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos. Voltamos, galera do YouTube, com mais direito penal. Então, ainda estamos falando dos crimes contra a administração pública, certo? Ainda estamos falando
dos nossos crimes contra a administração pública. Deixe seu like, compartilha a nossa transmissão. Não deixe de deixar seu like aqui, tá certo? Beleza, com em minha vida. Então, ó, bora lá. Como eu disse, vou gravar mais um bloco e daqui a pouquinho eu volto. Faz mais um pouco sobre vocês, né? Com vocês. Só lembrando, se você ainda não é assinante Objetivo Play, não perca tempo. Já assine. Por quê? Porque só o assinante Objetivo Play vai assistir o resto da nossa transmissão, além de outros inúmeros benefícios que você vai ter. Então, o que você faz? Você já fala com a galera da central de vendas, tá certo? Já vê os nossos pacotes, já vê se tem algum cupom de desconto. Isso tudo perfeito para que você não fique por fora desse negócio. Então, vamos lá, né? Vou começar aqui a gravação de mais um bloco e tu já fica ligadinho aí, preste atenção que daqui a pouquinho estarei de volta. Só um minutinho, viu? Só coisa aqui, o cronômetro. Então, ó, pronto, senhor, seu comando. Fala, meu aluno objetivo, estamos de volta em mais uma aula de Direito Penal. Vamos continuar os crimes contra a administração pública e agora eu quero destacar um outro tópico para você. Estou falando dos crimes contra a administração da justiça. Então, vem aqui e acompanha comigo. Ó, dos crimes contra a administração da justiça. Dos crimes contra a administração da justiça. Bora lá! Vamos começar. Para analisar esse tema, eu quero que você já localize aí no seu código o artigo 339. Vamos começar falando da tão famosa denunciação caluniosa. O que é isso, professor? Vamos já colocar aqui que o primeiro crime que nós vamos destacar na aula de hoje é o crime de denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa, artigo 339. Vamos ver o que é que fala este crime. Eu quero que você preste bastante atenção para não errar, para não confundir com outro crimezinho bem parecido que ainda vamos falar sobre ele. Preste atenção. Eu vou ter a denunciação caluniosa quando o agente, dar causa à instauração de investigação policial, processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime que sabe ser inocente. Então, preste atenção. Eu vou ter este crime quando o agente der causa, dar causa à instauração. Ele vai, vou te colocar aqui as hipóteses, certo? E depois eu vou destacar para ti um exemplo. Dar causa à instauração de investigação policial, processo judicial, instauração de investigação administrativa. Então, preste atenção. Aqui eu tenho a investigação, tá certo? Aqui eu tenho a investigação criminal, a investigação administrativa, o processo judicial. Quais outras hipóteses? Preste atenção. A instauração na investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa. Então, aqui eu tenho o inquérito civil e aqui eu tenho a ação de improbidade administrativa. Presta atenção, já eu cito um exemplo para ti. Nessas hipóteses, o agente sabe que o indivíduo é inocente. Aqui o agente sabe que o indivíduo... Deixa eu até procurar as palavras que tem aqui. É isso mesmo, sabe que o indivíduo é inocente. Preste atenção. É inocente.
Cuidado para não confundir esse crime, por exemplo, com um crime de calúnia, certo? Existe um crimezinho contra a honra chamado calúnia, que é imputar um fato falso ao indivíduo, que eu sei que não foi ele que praticou aquele crime. Então, eu chego para alguém e falo assim, olha, fulano é ladrão, fulano é bandido, fulano é estelionatário, porque ele estava fazendo isso, aquilo, eu estou imputando um fato, estou contando uma historinha, perfeito. Aqui vai além. Aqui, efetivamente, você moveu a administração pública com aquela sua denúncia. Tu fez que o delegado instaurasse um inquérito policial. Tu fez que começasse um processo judicial, um processo administrativo, um inquérito civil, um processo de improbidade administrativa. Tu fez que começasse aquele processo, sendo que tu sabia que o indivíduo era inocente, certo? Então, olha que aqui a máquina da administração pública, ela começou a engrenar, ela começou a funcionar, tendo em vista aquela sua denúncia. Por isso é que eu chamo esse crime de denunciação caluniosa, porque você fez uma denúncia, é uma denúncia caluniosa, porque é de um fato que tu sabe que o indivíduo é inocente. Professor, eu tenho que saber que o indivíduo é inocente? Tem. Você tem sim que ter a consciência de que ele é inocente. Ah, mas se ele é inocente, mas eu tenho certeza que ele não era inocente na minha cabeça. Aí a gente já afasta, porque aqui, ó, você está movendo a administração por uma coisa que você sabe que não foi ele. Você fez instaurar um inquérito, você fez começar um processo em relação a uma pessoa que você sabe que aquela pessoa é o quê? Inocente. Perfeito. Vamos para frente. Vamos para frente, então. Pena, reclusão, né? Bonitinha. Vai lá para o parágrafo 1º. Olha o que é que o parágrafo 1º desse crime vem dizer para a gente. A pena é aumentada da 6ª parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Então, preste atenção. Aqui, quando o agente, eu tenho uma causazinha de aumento de pena, né? Eu tenho uma causazinha de aumento de pena. Por quê? Além dele mover toda a máquina da administração pública, ele ainda não diz quem ele era. Ele se serviu de um anonimato, de um nome suposto. Então, preste atenção. Aqui, quando eu tenho anonimato, tá certo? Aqui, quando eu tenho anonimato, quando eu tenho um nome suposto, a pena do agente ainda vai aumentar da 6ª parte. Não é isso? Então, anota aí. A pena do agente, nesse caso, ela aumenta da 6ª parte. Aumenta da 6ª parte. Tu fez aquela denunciação caluniosa. Tu fez que fosse instaurado o inquérito policial. Ah, professor, mas lá no inquérito policial diz que antes, quando a pessoa faz uma denúncia anônima, primeiro o delegado, ele faz uma verificação, se procede, para depois só instaurar o inquérito. Sim, mas nós não estamos confrontando as leis. Eu estou te dizendo o que tu vai levar para sua prova. É isso daqui. Se ele nem diz quem ele era, ou se ele mentiu em relação à sua identificação, a pena aumenta da 6ª parte. Porém, essa pena pode ainda ser diminuída. Eu quero que você vá lá no parágrafo 2º e analise uma regrinha comigo. Olha o que é que o parágrafo 2º ele vai dizer. A pena é diminuída da metade se a imputação é de prática de contravenção. Perfeito. Pronto. Diminuição de pena. Diminuição de pena. É o seguinte. Quando tu imputa ao agente um fato definido como crime, certo? Quando tu tá imputando um crime, tu sabe que ele é inocente, a tua pena aumenta da 6ª... Na verdade, quando tu tá imputando um crime, tu tem essa conduta aqui, tá certo? Tem a conduta do caput. Quando o que tu imputa é uma contravenção, quando o que tu tá imputando ao agente é uma contravenção. Contravenção. E não um crime, quando é uma contravenção e não um crime, a tua pena, ela diminui. Mas ela diminui de quanto, professora? Ó, a pena é diminuída de metade, presta atenção. Vou até colocar aqui embaixo que é para ficar mais destacado. Quando eu tenho essa conduta, a pena diminui de metade. Presta atenção. Você tem sempre que analisar
quanto é que aumenta e quanto é que diminui, tá certo? Então, sempre analisa quanto aumenta e quanto diminui. Perfeito. Vamos lá para o 348 agora, ó. Vá lá para o 348 e vamos falar de um outro crimezinho que bastante confunde sua mente. Não é seu caso a partir de agora. Estou falando do favorecimento pessoal. Então, vamos analisar esse outro crimezinho chamado favorecimento, certo? Favorecimento pessoal. Quando é que eu tenho um crime de favorecimento pessoal? Artigo 348. Artigo 348. Esse daqui é fácil. E tu vai ver a partir de agora. Bora lá. Quando é que eu tenho o favorecimento pessoal? Auxiliar a subtrair-se da ação de autoridade pública, autor de crime a que é combinada a pena de reclusão. Então, preste atenção. Tu vai auxiliar a subtrair-se da autoridade pública o autor de um crime. Então, aqui, ó, tu presta atenção. Eu tenho um autor de crime, certo? Olha mais o que ele diz, que é combinada a pena de reclusão. Esse autor desse crime, ele praticou uma pena de reclusão. Ele praticou uma pena de reclusão. O que eu quero que você observe aqui? Eu quero que você observe o seguinte. Quando eu falo de favorecimento pessoal, você vai pegar essa palavra pessoal e você vai associar justamente a figura da pessoa. Como assim, professora? O que tem a ver? Seguinte, eu tenho outro crime que é chamado favorecimento real. Por isso que eu estou falando que tu destaque que o favorecimento pessoal em relação à pessoa. Quem tu vai esconder, quem tu vai ajudar a fugir é uma pessoa, não tem nada a ver com crime. Não tem nada a ver com crime assim, né? Não é a moto que a pessoa roubou, não é o carro que a pessoa furtou que tu tá escondendo. Tu tá efetivamente escondendo o furtador, tu tá escondendo o autor daquele crime. Então, presta atenção. Quando eu falo de autor de crime, que é a qual, né? Pelo qual é combinado uma pena de reclusão, quando eu estou me referindo à pessoa, eu tenho aquele crime que chamo de favorecimento pessoal. Tu tá favorecendo a pessoa, certo? Mas para este crimezinho bonitinho e punido com detenção, eu tenho outra regrazinha. Por exemplo, o parágrafo 1º que estabelece uma forma privilegiada. O que o parágrafo 1º ele vem falar em relação a este crime? Preste atenção. O parágrafo 1º ele diz o seguinte: se o crime não é combinada a pena de reclusão, detenção de 15 dias a 3 meses e multa. Então, ó, professor, então quer dizer que forma privilegiada. Então, quer dizer, professora, que eu não tenho apenas a reclusão. É isso mesmo. Quando você pratica, quando você está ajudando a subtrair da polícia, ajudando a se esconder, se esconde aqui em casa, você está foragido. Essa pessoa aqui, e essa pessoa praticou um crime punido com reclusão, eu tenho a figura do caput. Agora, quando ele praticou qualquer crime, por exemplo, uma detenção, certo? Qualquer outro crime que não tenha reclusão, até errei aqui. Quando ele pratica qualquer crime que não tenha uma pena punida com detenção, tem uma pena mais leve, porque a reclusão é a mais grave. Qualquer crime que não seja reclusão, porque a reclusão é mais grave, a forma ela é privilegiada, a pena do agente ela é menor, tá certo? Olha aqui o parágrafo 2º, presta atenção nele agora. Se quem presta auxílio é ascendente, descendente, cônjuge, irmão do criminoso, fica isento de pena. Quem presta auxílio é o CAD. Ó, isenção de pena, coloca assim. Isenção de pena. Agora, por que eu quero que você destaque isso daqui para mim? Seguinte. Eu tenho a figura do CAD, certo? Eu tenho a figura do CAD. Quem é o CAD, professora? Ó, ascendente, descendente, cônjuge, irmão do criminoso. Então, aqui, por que eu coloquei nessa ordem? Para tu memorizar, que é o cônjuge, certo?
cônjuge ascendente, descendente, irmão. Se quem está prestando auxílio, certo? Se quem está prestando auxílio é o cônjuge, o ascendente ou o irmão do criminoso, essas pessoas elas ficarão isentas de pena. Professora, mas por quê? Seguinte, é o filho do seu Joaquim que tá fugindo da polícia. Aí ele corre para casa, seu Joaquim esconde, a polícia chega lá, pergunta pelo filho dele, diz, não está aqui, não sei dele, não falo mais com ele. Quando eu tenho a figura do cônjuge que está fazendo isso, ou ascendente, ou descendente, ou irmão, eles ficarão isentos de pena. Só que eu quero que você preste atenção que essa isenção aqui é para o favorecimento pessoal. Essa isenção não é, por exemplo, para o favorecimento real, tá certo? Professora, e o que é isso de favorecimento real? Vamos ver? Favorecimento real. É quase a mesma conduta. Você vai estudar da mesma forma. É o 349. Ó, artigo 349. O que eu quero que você destaque aqui? Você já entendeu quando é que eu tenho um favorecimento pessoal. Você já colocou no seu caderno que eu tenho a ideia da pessoa, não é isso? Vamos ver o favorecimento real. Ó, prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Então, aqui, ó, tu vai tornar seguro. Tornar seguro o proveito do crime. O proveito do crime. Presta atenção que aqui eu estou falando dos casos, né? Ó, fora os casos de receptação. Fora os casos de receptação. Quando tu vai tornar seguro o proveito do crime. Aqui tu olha que o favorecimento pessoal, tu vai lembrar de pessoa. O real, tu vai lembrar de coisa. Como assim, professor? Eu vou lembrar de coisa. Fácil. Aqui você não está escondendo a pessoa que está fugindo da polícia. Tu está escondendo o proveito do crime. Então, olha, não foi o Joãozinho, a Mariazinha que se escondeu na tua casa. Ele colocou a moto, o carro, o celular que ele roubou na tua casa. Então, aqui, o auxílio é prestado em relação à coisa, não em relação à própria pessoa, certo? Outra regrinha que você vai levar disso daqui é o seguinte. No favorecimento pessoal, eu não tenho essa isenção de pena. Ó, eu não tenho essa isenção de pena. Por quê, professora? Por quê? Se o seu Joaquim, ele deixou o Joãozinho, filho dele, entrar e se esconder na casa dele, porque tá fugindo da polícia, eu posso ter a isenção de pena, porque eu tô falando de um favorecimento pessoal. Agora, se o seu Joaquim guarda o carro, a moto, o celular, aquilo tudo que o Joãozinho, filho dele, estava roubando no sinal lá do carro, não sei das quantas, né? Então, nesse caso, eu não tenho isenção de pena, porque a isenção de pena, em relação ao CAD, é para o favorecimento pessoal e não para o favorecimento real. Bora ver se tu entendeu isso? Vamos responder questões agora. Ó, lembrando que esses crimes são de ação pública incondicionada, hein? Vamos lá. Olha o que é dito na questão de número 1. Policial militar que forja a situação de flagrância a fim de increpar indivíduo que sabe inocente. Então, presta atenção. Ela está forjando um flagrante. Sabe que o indivíduo é inocente. E com isso dá causa a quê? A instauração do inquérito. Comete que crime? Então, você sabe. Se ela inicia o inquérito sabendo que o indivíduo é inocente, eu só poderia ter, vamos direto ao ponto, denunciação caluniosa. Perfeito, certo? Perfeito, vamos para a questão de número 2. Ruilino e irmãos combinaram a prática de furto a uma loja. Depois de subtraídos os bens, Pedro, pai de Ruilino, foi procurado e permitiu, em benefício dos filhos, a ocultação. Olha o que ele ocultou, ó, os objetos furtados em sua residência por algum tempo. Porque eles estavam sendo investigados, né? Nessa situação hipotética, a conduta de Pedro configura
Receptação, favorecimento real, favorecimento pessoal, hipótese de isenção de pena ou furto. Presta atenção. Eu quero destacar, você sabe que não é furto nem receptação. Eu fico entre esses três aqui. O que o pai dele estava ocultando? O objeto do furto. Então, quando eu falo de coisa, eu tenho favorecimento pessoal. Pessoal é pessoa. Eu tenho favorecimento real. Perfeito. Ó, letra B. Por que não é isenção de pena? Porque a isenção de pena se aplica ao favorecimento pessoal e não ao favorecimento real. Gabarito, letra B. Coisa mais linda e fácil. Vamos para 3. Uma situaçãozinha hipotética. Com o intuito de prejudicar a candidatura de Flávio, seu concorrente eleitoral, Alberto procurou uma delegacia de polícia e imputou falsamente a Flávio os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ó, ele imputou falsamente corrupção passiva e lavagem. Reduzida a termo essas declarações, a autoridade policial de fato instaurou um inquérito policial para apurar os delitos. Situação é assertiva. Nessa situação, Alberto responderá por fraude processual? Claro que não, né? Nesse caso, ele responde por denunciação caluniosa, certo? Denunciação caluniosa. Terceira questão, errada. Vamos para frente. Olha a quarta questão. Quarta questão fala o seguinte. Considere que José, penalmente imputável, tenha fornecido abrigo para que seu irmão Alfredo, autor do crime de homicídio, ó, era irmão, cadê, não oferecer abrigo, irmão Alfredo, autor do crime de homicídio, se escondesse e evitasse a ação da autoridade policial. Nessa situação, a conduta de José é isenta de pena em face do seu parentesco com Alfredo. Então, preste atenção. Ele escondeu o Alfredo ou escondeu o que o Alfredo roubou? Ele escondeu o próprio Alfredo. Então, aqui eu tenho um favorecimento em relação à pessoa pessoal. Nesse caso, isenção de pena para o CAD. Olha onde é que fica o irmão. Questão de número 4, correta. Com isso, encerramos mais um bloco referente aos crimes contra a administração pública. Para fechar esse assunto com chave de ouro, eu quero que você clique no nosso próximo bloco e vamos dar seguimento à nossa aula. Até já já. Muito bem, estamos de volta no nosso canal do YouTube, no nosso último bloco. Então, galera, ó, deixa eu te dizer, galera acertando, muito bem, olha aí. Sou de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, estou amando seu trabalho, muito obrigada, é isso aí, pra cima, Rio Grande do Norte, pra cima. Então, deixa eu dizer, galera, infelizmente, meu povo do YouTube, coisa mais linda e maravilhosa, nossa transmissão fica por aqui, nós vamos dar continuidade com os nossos assinantes, tá certo? Eu desejo um excelente estudo para vocês e até a próxima, valeu! Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você